Olá, está começando o Pod Campus, o podcast feito especialmente para você, jovem, que quer ingressar no mercado de trabalho ou mesmo que já está trabalhando. Aqui você vai encontrar novidades, orientações e dicas de grandes profissionais especialistas em todas as áreas. E tudo isso é para ajudar você a construir uma carreira de sucesso. O meu nome é Iriane Bianconi, eu sou da comunicação no campus e hoje estou aqui na presença de dois jovens. A Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. E o Gabriel. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aqui. Bem-vindo. Tudo bom? E hoje nós estamos aqui em peso, com dois jovens, porque o tema de hoje ele parece muito complicado para muita gente. Mas, para ajudar a descomplicar esse tema, que é a educação financeira, nós trouxemos aqui um especialista. Ele é diretor executivo da Associação Comercial de Santos, é economista, professor universitário e também faz parte aqui da família Campos, porque ele é diretor tesoureiro da instituição. Muito bem-vindo, Adalto Correia. Oi, obrigado pelo convite. Uma surpresa ter sido convidado para esse podcast, esse ambiente tão bacana, né? O Campus está de parabéns, fazendo sempre um ótimo trabalho. E é um prazer estar aqui, ser chamado por esse tema, que é um tema que me interessa muito. Desafiador também, Desafiador. hein? Eu tô curiosa aí para saber como é que vai ser isso daí, porque tem muitas perguntas, né? Para começar, eu queria que você definisse, Adalto, o que a gente pode entender por educação financeira. Nós somos preparados ao longo da nossa vida, desde jovens, né? Uma perguntinha bem básica, né? O que é você quando crescer? Nós procuramos um rumo, uma jornada, e aí estudamos, nos preparamos, a aprendizagem, inclusive, né? A socioaprendizagem é muito importante, o campus faz um papel muito importante na educação, na formação, no direcionamento desse jovem. Esse jovem lá na frente vai fazer um curso técnico, ou vai fazer uma universidade, ou os dois, depois uma pós-graduação. Nós vamos estudar ao longo da nossa vida, não é? Agora, para sempre, sempre nós vamos estudar. Isso nos ajuda a definir o que nós vamos ser. Seja arquiteto, economista, comunicador, não importa, engenheiro, técnico de computação, não importa. A gente quer fazer aquilo que a gente gosta, não é? Sonha fazer aquilo que a gente tem afinidade e para fazer bem, fazer com amor, fazer com garra e entregar algo bacana para a sociedade. Só que essa trajetória de formação, óbvio, vai gerar uma recompensa para nós. Essa recompensa é nosso salário. Né? Nós entregamos horas do nosso tempo para a sociedade, através do trabalho. Nós entregamos soluções para a sociedade e a sociedade, através das organizações, das empresas, nos entrega uma remuneração. Então percebe que nós somos preparados para entregar algo para a sociedade. Aí a sociedade nos entrega o dinheiro a partir de uma determinada idade, 16, 17, né? No caso de vocês, 18, 20, 25, 30. Só que nós nunca fomos preparados para trabalhar com esse dinheiro. Nunca ninguém nos disse o que fazer com o resultado do nosso esforço. Então, muitos ótimos profissionais, médicos até, têm suas vidas pessoais, financeiras, completamente destruídas. Aí você fica imaginando como é que um médico, você fala assim, um médico deve ter uma renda bem bacana, né? Aliás, ele estudou muito, ele merece, ele entrega algo muito importante para a sociedade. Então ele recebe um retorno por isso que é bastante representativo. Mas olha, muitos médicos estão numa situação muito difícil. Por quê? São ótimos cirurgiões, são ótimos pediatras, geriatras, cirurgiões, não importa. Mas ninguém nunca explicou para ele o que fazer com o resultado desse esforço. Por isso que é tão importante uma discussão desde cedo. Porque sucesso vocês vão ter. Agora, o que você vai fazer com o resultado desse sucesso? Essa é a grande pergunta. Exatamente. A gente fala que é muito importante começar desde cedo. Então, por isso que a gente até trouxe os jovens. Mas, na sua opinião, qual que é o maior erro que o jovem comete em relação ao dinheiro, quando começa a ganhar o seu salário e tal? Qual que é o maior erro? Tem um autor, na realidade, ele é um dos homens mais ricos do mundo, e a gente não deve se espelhar, né, em querer estar entre os mais ricos, mas o Warren Buffett, ele
tem um livro, uma biografia, na biografia dele ele coloca que ele começou a ganhar dinheiro desde muito cedo. Com 9 anos ele começou a vender bolinha de golfe. Indo em campos de golfe, o pessoal jogava a bolinha, ele pegava a bolinha e vendia a bolinha para o dono da bolinha. Né? Então ele fez isso com muita maestria. Ele via oportunidades para ganhar dinheiro. Né? E ele dá um recado. Ele fala assim, olha, não é difícil ter uma vida bacana no futuro. Você só precisa levar uma questão em conta. E aí me chamou a atenção nesse livro a letra garrafal, em caixa alta, a recomendação dele. E ele escreve assim, de forma literal: nunca, vírgula, nunca em toda a sua vida gaste $1 além do que você ganha. Fecha aspas. E aí volta caixinhas normais, né? Na realidade ele estava falando, ele falou dólar porque ele é americano. Né? Se transportar isso para a nossa vida, nunca gaste todo o seu dinheiro. E normalmente a gente não dá atenção para R$10. Ah, quanto é? É R$10. Vai lá e gasta aqueles R$10. A gente não dá valor para o dinheiro. Não é? Então a recomendação é: vicie, ou vou falar de um hábito positivo, porque vício é um hábito negativo. Não é? E o vício positivo a gente chama de hábito. Consumir é muito gostoso, é muito legal, nos dá sensação de realização. Trabalhei tanto, eu tenho o direito de ter esse tênis, de comprar aquilo que você quer. Né? Mas desenvolva o hábito de poupar. Se você desenvolver esse hábito ou viciar em poupar, não é ser um sovina. Não vou tomar um café, não é nada disso. Mas entender o valor do dinheiro. De ser preparado, né? E sempre garantir que um pouquinho sobre. Para sempre. É um desafio. O resultado disso Totalmente. vai ser inimaginável. Gabriel, você tem esse hábito? Você sabe quanto ganha, você separa um dinheiro, você tem uma planilha. Como é que você faz esse controle? Eu gosto de estruturar esse controle numa planilha mesmo, né? Entender bem o que eu gasto, onde eu gasto, quanto entra, quanto está saindo. Gosto de subsidiar esse dinheiro em questões de aplicação, para investimentos, para me ter um retorno no futuro, coisas que eu preciso gastar. Então, são contas como internet, faculdade, coisas que são investimento em mim mesmo, né? E um pouco para mim consumir, né, o meu tempo livre, para mim poder também me divertir, porque é algo muito importante. Mas acho que o maior problema da sociedade, do jovem atual, é o maior foco no divertimento, no agora, e não no futuro, e que casa justamente com tudo que você acabou de falar. Então você separa ali o que é prioridade, o que dá para segurar, você faz essa Eu acho divisão. muito interessante ter esse controle, né? Algo que falta muito hoje em dia. A gente começa justamente por isso, uma falta de incentivo, tanto de todas as esferas, como por exemplo governamental, para aprender a cuidar daquilo que a gente recebe pelo nosso esforço, pelo nosso tempo. A gente não tem acesso, não seria a palavra certa, né? Mas o incentivo de buscar esse conhecimento, que é algo tão importante, porque, bom, você está investindo horas de você mesmo, horas do seu esforço, e o retorno disso você meio que perde o controle, né? Não faz sentido. Então, eu acho muito importante a gente buscar ter esse controle, é algo que eu pratico. Ter conhecimento, né? E a Raíssa? Como é que é, Raíssa? Bom, Teu controle ali mensal? eu sou uma pessoa que eu mensalmente tento manter o controle, mas sabe quando você vai mantendo aquele controle tão preso que você não consegue, se sentir livre com aquilo ao mesmo tempo? Por exemplo, eu tento sempre regrar muito quando eu recebo meu salário para as minhas contas, né, para minha parte de lazer, e acaba que sempre chega em um momento que eu fico, nossa, mas eu tô sem dinheiro para fazer tal coisa, porque eu já guardei aquele dinheiro para fazer tal coisa, mas eu já gastei com outra coisa. Então fica muito nessa de colocar em caixinhas e acabar se perdendo no meio dessas caixinhas. Existe um esforço para isso, não é Sim. da noite pro dia, né? Exatamente. Eu tenho 2 relatos muito bacanas aqui. Primeiro, parabéns, né? Você está fazendo uma dupla jornada. Você está fazendo um investimento no teu conhecimento para entregar mais para a sociedade no futuro. A sociedade vai retribuir isso, né? Com moeda, que o dinheiro a gente chama, a economista a gente chama de moeda, né? E ao mesmo tempo você está poupando. Isso é muito difícil
quanto mais jovem nós somos, menos noção de finitude a gente tem. Né? Eu já passei da meia idade, né? Então eu já falo, olha, quantos anos eu tenho, né? Qual que é a expectativa média? Então eu já fico preocupado, como é que vai ser meu futuro, tal? E normalmente isso é normal, né? As pessoas passam dos 40, 50 anos, começam a pensar no futuro. Mas, caramba, tarde, né? Para começar a pensar numa linha de tempo. Não dá para resgatar o tempo. Não dá para resgatar o tempo. E para um jovem, dialogar com o futuro é muito difícil. É porque tá tudo no agora, né? É tudo agora, eu quero viver. Né? A Raiza colocou. Exatamente. Eu quero viver. E aí, Raiza, tem uma questão também que é muito importante, que assim, a gente precisa achar uma forma de não sofrer. Porque olha só, você colocou um relato bem bacana. Você tem noção das suas contas, né? Você já tem uma renda, que bacana, né? Vocês já têm uma renda, já tão cedo. Você sabe o que é importante que você precisa pagar, que vem na frente, que é o estudo, que enfim, tudo aquilo que é importante para você. Ninguém pode dizer o que é importante. Você tem que definir o que é importante para viver, para você viver. Ninguém pode viver a sua vida, portanto você define as suas prioridades. Como você definiu as suas prioridades, né? Você pode ler para ter mais conhecimento, para tomar a decisão, a sua decisão. Só que nós temos que achar uma forma de fazer isso, porque senão vira um sofrimento. E olha que sofrimento. Você ganha, você poupa, aí você tem a preocupação com as caixinhas que você falou, de colocar um X em cada caixinha. Então isso já é uma preocupação. E depois vem a frustração. E essa frustração, esse sofrimento, né? Tô usando uma palavra forte, ele se arrasta ao longo da vida. É um ciclo de tormento, né? É um ciclo de tormento, não pode. Isso não pode. Então a gente precisa achar uma forma disso ser prazeroso. Como que eu poupo com prazer e quais são as minhas reais prioridades. Vamos lembrar que hoje o mundo tem tanta coisa que ele oferece que é muito difícil hoje para as pessoas e para as famílias conseguirem colocar. Você imagina que a sua renda é desse tamanho, mas os seus desejos são muito maiores. Conciliar. E não importa. Se a gente não fizer um exercício de fazer os nossos desejos caberem dentro da nossa renda, não importa o quanto você ganhe. Não importa que você seja um médico ou uma médica famosa no futuro, que tem uma renda absurdamente grande. Vamos lembrar que o Michael Jackson, que tinha uma fortuna, morreu quebrado. Aí você fica assim, como é possível um bilionário morreu com dívidas? Né? A marca ficou mais rica depois que ele morreu, saiu todo mundo falando dele, aí a empresa Michael Jackson se equilibrou. Mas em vida, ele teve uma vida muito sofrida. Por quê? Ele ganhava muito dinheiro, só que os desejos dele sempre eram maiores que a quantidade de dinheiro que ele ganhava. Então não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta, porque os seus desejos vão ser sempre maiores. E hoje em dia com Instagram, com rede social, tanta coisa que te oferecem. É muito Já estímulo. Aconteceu, Gabriel, de você comprar algo por impulso e falar, putz, eu não queria aquilo e se arrepender? Com muitas pessoas já aconteceu. Qualquer pessoa isso já aconteceu, né? Da gente estar olhando aquilo surgir a necessidade, né? Porque é o que o marketing faz, né? Mesmo que seja momentânea, né? Isso, justamente o trabalho deles é provocar essa necessidade em você. Seja por senso de urgência, nossa, olha essa promoção, que sensacional. Mas já aconteceu sim, e é normal, é comum, tá tudo bem. Eu acho que entra muito nessa questão, né? A gente ter desejos maiores do que a gente ganha. Então, acho que uma solução legal para isso seria segmentar esses desejos, né? Saber o momento certo de estar adquirindo, de estar indo atrás, de estar comprando, de estar gastando. É muito por sentimento também. Às vezes a pessoa está triste, vai lá, vou gastar, vou comprar, se sente melhor naquele momento, daqui a pouco vem a fatura do cartão. Aí fica mais terapia nada, eu vou pro shopping. Então, muita gente fala isso. Né? Ele é vilão ou ele é um aliado, hein, Adalto? Olha, um cartão de crédito, ou né, um cheque especial, ele nada mais é do que um saque contra o futuro para quem já não tinha no presente. Olha só. Você está sem dinheiro agora e você está querendo comprar algo a mais. Aí quando você compra parcelado, quando você ou financia no rotativo, na realidade você está entrando numa máquina do tempo, indo para o futuro, sacando um dinheiro que você vai receber, mas você ainda não ganhou,
que é de uma hora que você vai receber lá na frente e você traz para o presente. O problema é a quantidade de vezes que você entra nessa máquina do tempo, sacando do futuro e trazendo para o presente. Só que o futuro é o mês que vem. Já tá Futuro não é chegando. quando você tiver 30 anos. E Não é? mês a mês, né? Amanhã é Exatamente. futuro. Não é? O fim esse programa ainda não terminou. Não é? O fim dele é futuro. Né? Daqui a alguns minutos é futuro. Então o futuro ele chega muito rápido. Então, e as pessoas não estão vivendo pensando no futuro. Isso é muito difícil. Você colocou uma coisa bem bacana que o marketing é feito para isso mesmo. Sim. Eu fui no fim de semana, nesse fim de semana no supermercado com a minha esposa. Tava um cara lá, a gente entrou, ganhou um papelzinho com um número. E aí sortearam o meu número. Eu falei, o que é isso? A gente foi ver, era uma televisão de 50 polegadas que eu compraria pela metade do preço. E aí, só que um monte de gente tinha sido sorteado, estranho, né? Todo mundo tinha ali Pegou uma papel. faixa de números que era tudo igual. E ele falou assim, quem pegar, pega. E saiu todo mundo correndo e pegou uma televisão. Me esposa assim, se você não vai fosse pegar? Eu falei assim, por que eu pegaria? Né? O que eu tô fazendo aqui? Não é minha O necessidade que no eu tô momento. fazendo É, aqui? ué. Por que eu quero uma TV de 50 polegadas? Onde a gente vai? Que parede? Acho que são... Controle emocional. Exato. Parede. Exatamente. São as E eu tenho perguntas- certeza que mais da metade das pessoas que saíram com aquele trambolho gigante debaixo do braço, Não sabia todo nem mundo onde sorrindo. colocar. Parcelados no cartão de crédito. parcelados em exatamente, foi pela 15 metade de do preço. 150 vezes. 150 reais, era alguma coisa assim. Ou 12 de 150, era alguma coisa assim. Eu falei, mas por quê? Por que eu vou fazer isso? Aliás, eu nem peguei esse papelzinho, o cara me entregou um papelzinho, eu não pedi um papelzinho, né? Pois é. Fiquei olhando e falei assim, eu não quero Às vezes o consumir isso. objetivo nem era aquele de estar ali naquele momento, né? De estar observando alguma coisa. Não, só tava... Momentâneo. É estratégia de marketing. Estratégia Não estou de dizendo que é marketing. nem certo nem errado. Teve gente que caiu. Eu não. Uma coisa pra se prestar atenção, né? Pra controlar esses gastos é justamente fazer esse tipo de pergunta, né? Pô, será? Por que eu faria isso? Muitas vezes. Eu quero. Vou, sem querer falar muito, muitas vezes, o prazer está no ato da compra. O prazer do ato da compra é maior que a utilidade do produto. Esse é o princípio do fim. Cuidado. Às vezes nós precisamos só... Ai, fui ao shopping, comprei. Mas daqui a pouco, no dia seguinte, o produto está lá Já no não canto. serve. É a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Muita gente fala disso. Isso mesmo. E pra Depois que a mulher, gente né, consegue, Raíssa, depois um que a gente- sapato, uma bolsa, Exatamente. como é que é? Você Uma coloca frase assim, que eu gosto muito. Gastamos o que não temos para comprar o que não precisamos, para mostrar a quem não gostamos. Olha, Cuidado. Nossa, né? muito forte isso. E pra mulher é realmente muito impactante, porque vira e mexe, a gente sai de casa com uma coisa e a gente volta com nossa. 3. E, sei lá, se tem 5 vestidos no armário, por que você vai comprar mais 3? Só porque estavam todos na metade de preço? Não tem essa necessidade. Eu, assim, consigo muitas vezes me brecar nesses momentos de emoção. Só que ainda assim eu consigo gastar compulsivamente sem essa necessidade, sem precisar daquilo, ou sei lá, aquilo não estar exatamente no meu dia a dia. Mas só o fato de, nossa, ai, hoje eu tô na TPM, preciso de um chocolate. Aí você vai lá e investe em comprar um chocolate, você compra um chocolate pra semana toda. Acaba sendo inconsciente. Exatamente. Né? Se você parar pra pensar, você não vai cometer aquele erro, mas tem que parar pra pensar, né? Tem algumas perguntas aqui que o pessoal enviou. Vamos lá. Quais são os 3 pilares da educação financeira? Quem mandou foi uma Raíssa também. Falou pra Raíssa. E a xará. Olha, eu diria que... Eu não sei se eu vou dizer 3 palavras, não é? Acho que poupar. Poupar nada mais é do que o hábito de abster. Abster de consumir. Não é? Eu não preciso consumir para as pessoas me reconhecerem. Eu não preciso ter um tênis legal para fazer parte de um grupo. Isso é muito. Eu não preciso ter uma roupa bacana para ser aceito ou frequentar um lugar para ser aceito. Eu tenho consciência do padrão da minha renda e tem restaurante que eu não vou. Porque não faz sentido. E na verdade isso entregar impacta aquilo, muito né? a juventude. Eu não tenho um tênis, é verdade, eu não tenho um tênis legal. Meu tênis, nossa, quando eu comprar um outro tênis, mas o dedo tem que sair para fora. Não precisa chegar nesse extremo. Não é óbvio, tem muitas responsabilidades, tem filhos, né? A gente tem muitos gastos. Mas eu não preciso. E se alguém não falar comigo porque eu não visto como ele foi um favor. Né? Então, acho que assim, eu colocaria primeiro a poupança. Né? É o ato de poupar. Eu colocaria é o ato de poupar. É o ato de
entrar na máquina do tempo agora e colocar esse dinheiro, eu falei assim, eu vou entregar para mim mesmo no futuro, que seja R$10. Então eu queria colocar o hábito de poupar. Que é o contrário do crédito, do né? crédito. É o inverso do crédito. Totalmente. Outra pergunta. Além do conhecimento, qual seria o melhor investimento financeiro além de economizar? Então, as pessoas ficam falando assim, onde eu coloco meu dinheiro? Em fundos ou ações? Eu falei assim, olha, e às vezes a pessoa ainda nem começou a poupar. Né? Poupar, de novo, é o ato de não consumir. Não significa aquele ativo chamado poupança. É que no Brasil o ativo financeiro mais popular se chama poupança. Ou a antiga caderneta de poupança, porque era uma cadernetinha mesmo. Né? A poupança. Então, se você colocar dinheiro em casa, na caixinha, você está poupando. Se você colocar na poupança, você está poupando. Se você colocar num fundo de investimentos, você está poupando. Antigamente, embaixo do colchão? Debaixo do colchão. Não importa, óbvio que não é inteligente você guardar dinheiro em casa. Quanto menos próximo, quanto menos líquido, quanto menos disponível ele tiver, melhor. Então, se você poupar num ativo em que você não pode sacar ele em 6 meses, isso é ótimo. Mas pouco importa a taxa. Porque a taxa de juros entre um e outro é 0,2, 0,3. Isso só faz muita diferença para R$500 mil, 100 mil, 1 milhão. Para quem tem pouquinho, não importa. A primeira arrebentação, sabe quando a gente quer chegar em alto mar, mas a onda não deixa a gente chegar lá, a gente precisa passar pela arrebentação. Passar pela arrebentação significa adquirir o hábito. É muito difícil. Você vai ser sempre tentado. Quando você estiver passando, você está tentando poupar, passa por uma loja, uma sandália. Sobrando. Uma sandália. R$10 no dia. Conversa com Todo você. dia R$10. Lembrando que produtos... Você falou mulher, né? Então vou usar o exemplo, Raíssa. Sandália conversa com mulher na vitrine. É tipo assim, você precisa de mim. Porque tem a sandália com tira, hipnótico. Aí tem a com brilho, tem a sem brilho. Brilho, exato, com aqueles detalhezinhos. Então, você precisa vencer essa arrebentação. Né? Não importa onde você está colocando. Não importa qual é a taxa que está pagando. Até que você passe pela arrebentação e adquira o hábito. A partir deste momento, a gente começa a conversar sobre qual é o melhor investimento. Até então, eu me nego a conversar com qualquer um sobre qual é o melhor investimento. Então, nesse sentido, você acredita que poupar vem antes de começar a pensar em ter ativos na sua carteira? Então, tipo, por exemplo, vou começar a acumular um montante para depois começar a pensar em difundir esse dinheiro em alguns ativos para ver ele me retornar de uma forma com juros compostos. Exatamente o que eu estou falando. Você entendeu perfeitamente. Depende do perfil. Você já chegou num estágio que você já está escolhendo ativos. Mas você não começou escolhendo ativos. Sim. São etapas, né? Todo mundo São passa etapas. por etapas. Então você venceu a arrebentação. Parabéns. Acho que o maior desafio é vencer a arrebentação. Poupar vicia tanto quanto consumir. Quem conseguir passar por isso vai ter muito dinheiro no futuro. Olha, virar a chavinha agora, hein, Raíssa? Esse é o momento. Tá aí o caminho das pedras aí para... Olha, É isso aí. isso é bom. Uma outra pergunta aqui que eu achei interessante. Por que a educação financeira não é uma prioridade no sistema educacional tradicional, na sua opinião? Bom, eu tenho uma escola. Né? Você falou que eu sou diretor executivo da CS, é verdade. Eu sou diretor tesoureiro do Eu ia campus. ficar um tempão aqui falando todo o seu currículo. E eu também sou mantenedor de um colégio. Eu sou dono de um colégio. E assim que eu comprei o colégio, em 2023, tem só 2 anos, eu implantei a educação financeira. Então, hoje o governo, o Ministério da Educação, a Secretaria de Estado da Educação, já reconhece a importância e já recomenda que esteja na matriz dos cursos. Mas é uma pena que ele... Não é uma obrigatoriedade. Ele recomenda. Não é? Para mim, isso é uma obrigação. Não é? Então, eu fico triste com a pergunta. Sim. Porque o Brasil está atrasado Totalmente. nisso. Isso vindo de um país que está à frente em algumas esferas muito importantes, tecnologia, Econômicas, né? Brasil econômicas. é um dos 10 países mais ricos do planeta. Pois é. Né? Um país rico de uma sociedade pobre. Então, como é que nós mudamos essa história? A sociedade deixa de ser pobre quando cada um assume a sua responsabilidade e fala assim, eu vou ser rico. Rico, vamos lá, entre aspas, não significa ter um iate, é ter uma vida digna. Estabilidade. É estabilidade.
É a estabilidade. Eu poder dormir tranquilo e falar assim, poxa vida, eu não... As pessoas estão dormindo com medo. Medo. Medo é uma palavra que faz parte, sem pensar na palavra medo, mas elas estão ansiosas. Elas estão preocupadas, eu vou conseguir pagar o meu boleto? Isso é muito ruim. Isso dentro de um país rico. Porque você ser pobre dentro de um país pobre, está tudo bem. É natural. É igualitário. É uma consequência. Eu nasci na Botsuana, né? Burkina Faso. É muito difícil a pessoa lá ser rica. Né? Todos, porque não tem recursos, não há nada. Então é uma infelicidade ter nascido lá. Agora, você tem a opção. Vamos fazer uma continha aqui? Você mora no 10º país mais rico do mundo. Dentro desse dos 10 países mais ricos do mundo, você mora na região sudeste, que é a região mais rica do 10º país mais rico. Da região sudeste, você mora no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da região mais rica do 10º país mais rico. Do estado de São Paulo, você mora na região metropolitana da Baixada Santista, que é uma das regiões mais ricas, do estado mais rico, da região mais rica, do 10º país mais rico. Com esse porto. Da região metropolitana, você mora em Santos, que é a cidade mais rica, da região mais rica, do estado mais rico, da região mais rica, do 10º país mais rico do mundo. Pelo amor de Deus, porque eu sou pobre. Exato. Todos os indicadores ao seu entorno são de riqueza. Acho que a prosperidade... Assuma a sua responsabilidade e seja rico. De novo, traduzindo ou fazendo uma correção. Assuma a sua responsabilidade e viva bem. É isso que eu quis dizer. Então também está relacionado à pessoa mesmo, né? Não só a fatores como governamental. Não, assuma a sua responsabilidade. Fala assim, eu vou mudar a minha história. O interesse de mudar de vida. Eu vou mudar a minha história. Eu não sou um cara rico, mas eu vesti essa camisa, viu? Sim. Tudo bem? Eu venho de lá. Ou seja, não temos daqui. a nossa chance, né? Eu não vim do campus de Santos, eu sou do camp de Cubatão, com 12 anos de idade. Isso é muito legal. Né? Então, cada um tem que assumir a sua responsabilidade e falar assim, não vou esperar que o governo dê nada para mim. Eu vou construir a minha história. Justamente porque... Óbvio que o ambiente externo tem que ajudar. O conhecimento já está democratizado, né? A gente tem acesso pela internet a rodo. Bem então... mais fácil. Mas tem um histórico familiar também, né? Então, assim, você começou por si só ou você viu algum familiar teu que deu esse infelizmente exemplo? não. Mas por conta própria mesmo, a gente tem exemplos na família de muita dificuldade, né? E isso acaba gerando um certo incentivo, um certo né? desconforto e um incentivo, né? O desconforto de você tá vendo a pessoa nessa situação, é tão próximo, é tão íntimo e não poder fazer nada para ajudar. E também o incentivo de, peraí, e se eu puder mais? Daí eu posso ajudar. Então, se desafiar, né? É justamente isso que impulsiona essa necessidade. E muito disso também é assumir a responsabilidade e buscar conhecimento suficiente para poder quebrar esse paradigma, me fortalecer e, consequentemente, no futuro, fortalecer aqueles que estão ao meu redor. Isso é muito importante. E você recomenda, Adalto, que ele falou que faz o controle e tal, fazer uma planilha para quem está começando? Eu vou começar a poupar hoje, vou começar a guardar meu dinheiro hoje. A planilha ajuda? Você orienta que comece por isso? Sim, planilha não salva, mas ela é o caminho, não é? Eu preciso ter um plano de voo, né? Eu preciso ter um plano de voo. A planilha é o meu plano de voo. Né? Então, quanto eu ganho? Então, eu gosto muito de uma planilha que eu divido em três etapas, né? Meus custos fixos, meus custos variáveis e os aleatórios. Só traduzindo, custo fixo não é fixo, mas é aquilo que está presente na minha vida e não importa meu comportamento de consumo. Ele estará presente. Por exemplo, condomínio. Condomínio, o valor dele flutua. Um mês ele é R$5 maior, outro mês é R$5 menor. Fixo ele flutua no sentido da necessidade. Porém, ele é fixo. Eu tenho que pagar já ele. Correr disso, vai ter que pagar. Eu vou ter que pagar, não importa se o valor flutua ou não. Então o fixo ou variável, não importa. É aquilo que está na minha vida, eu não consigo me livrar dele. Variável é aquilo que eu, mudando meu comportamento de consumo, eu altero o desembolso. Conta de água em casa. Se todo mundo fechar a torneira, a conta de água ela vai estar presente na minha vida. Mas ela pode ser R$30 mais barato. Sim. E às vezes as pessoas não fazem a conta de 10, 15, R$30. O ideal é você olhar para todas as suas contas e falar assim, dessas variáveis aqui, aonde eu consigo gastar R$1, R$2, R$3 a menos. Porque não é uma coisa que vai te salvar, mas é o conjunto.
Às vezes a pessoa está endividada e fala assim, não vamos na pizzaria, achando que não ir na pizzaria vai resolver o problema. Você não vai na pizzaria, não vai confraternizar e não vai resolver, porque você achou um culpado, a pizza. Isso é um erro. Então você precisa ter na sua... E o aleatório, que é a última coluninha, é tudo aquilo que eu posso até eliminar. Eu levava meu cachorro para tomar banho no pet. Eu dou banho em casa. Eu posso eliminar. Todo fim de semana eu ia no cinema ou no barzinho. Eu não vou mais todo fim de semana. Eu vou uma vez por mês, eu vou 2. Eu posso eliminar ou reduzir drasticamente. Então é só você colocar essas caixinhas. Fixo é aquilo que eu não posso me livrar e não posso alterar o desembolso. Qualquer coisa que você já comprou um vestido, está lá por 3 meses, ele é fixo por 3 meses. Mas ele é aleatório, eu posso fazer não entrar outro vestido. Aí o próximo ele é aleatório. Se ele entrou, eu jogo ele para fixo. Que é roupas, né? Pô, será que eu preciso? Esse mês eu não vou comprar nada. E quantas vezes eu não fiz isso? Sim. Precisando de um tênis, precisando de um sapato, precisando de cueca. Hoje não é prioridade. Falou assim, eu não vou comprar. Né? Você não precisa chegar naquele estágio de que o dedo saiu para fora. Não é isso que nós estamos falando. E a vida também não precisa ser cinza. Eu preciso ir confraternizar com meus amigos, né? A gente precisa sair para confraternizar, para ver os amigos. Não é a vida ser tom cinza. Porque esse dinheiro não vale a pena. Aí também não vale a pena. E a pessoa ficar para baixo, às vezes, não adianta, né? Não é isso. Mas você falou uma coisa muito importante. Tem uma doença chamada oniomania. Oniomania é uma doença, tem CID. São as pessoas que não conseguem não gastar. É uma doença psiquiátrica. Nossa. Oniomania. Tem CID, gente. É caso de psicólogo, último estágio psiquiatra. E não importa o valor, a pessoa não importa. Precisa gastar. Mas sabe uma das formas de você identificar uma pessoa que desenvolve a oniomania, que já está presente? Ela não consegue voltar para casa. Sem uma sacolinha, mesmo que aquilo tenha custado R$2, R$3. Ela precisou entregar dinheiro para alguém, independentemente se aquilo tem valor ou não. Então eu posso sair e no shopping, às vezes, assim, eu me nego a pagar uma xícara de café numa cafeteria cara, não vou citar nome. Mas por que eu vou pagar esse valor? E às vezes eu volto sem um café porque eu fico pensando, às vezes eu estou precisando tomar um café. Mas às vezes eu não estou precisando tomar um café. E parece que ficou aquilo. Vai no shopping, vamos tomar um café. Se não sai com aquele vazio. Não, e às vezes assim, eu sento com a minha esposa, ela toma lá o cappuccino que ela gosta, vai tomar. Não. Não que aquele valor vá me salvar ou não vá me jogar, se eu gastar ele vai me jogar num precipício. Não é isso. Mas eu fiquei assim, eu não estou com vontade de tomar café. Eu não vou tomar café. E aí eu posso sentar com alguém e tudo bem. É o tal do impulso, né? Por que eu preciso ter um copo junto? Se eu tiver vontade, eu vou tomar. Mas eu não preciso beber até cair. E eu não preciso tomar um café quando eu não... Caramba, eu não estou precisando. Mas tem, né? É tipo de manhã. Mas você precisa de um café. Deus me livre sair de casa sem tomar um café. Mas eu não tenho essa necessidade ao longo do dia. É só um exemplo, tá? Não estamos falando do café, nem elegendo o café o vilão da história. Um exemplo pequeno, né? De algo que pode ser muito maior e ainda a pessoa se afundar em dívida de uma forma... escondendo um vulcão em erupção que depois se tornou uma doença psiquiátrica. Sim. E as pessoas não entendem doença psiquiátrica. Se você mancar, eu sei que você tem uma deficiência. E as pessoas entendem, te ajudam, tal. Não, tudo bem. É visível, por aqui, né? é visível. Agora, a doença psiquiátrica, ninguém entende. Verdade. Muito marginalizado ainda. Marginalizado. E aquilo é uma doença. A pessoa agora não é que ela não compra, ela compra porque ela é desequilibrada. Ou porque ela sente necessidade. Ela já não tem mais controle. É o alcoolismo que a pessoa não tem controle, é o vício de droga que a pessoa já não tem controle, é o consumo que a pessoa não tem controle. Isso é muito sério.
né? As pessoas têm que pensar dessa forma, né? Eu não preciso gastar o que as pessoas gastaram na mesa que a gente sentou juntos. Então, resumindo, Adalto, para todo mundo que está ouvindo a gente, acompanhando o podcast, principalmente para os jovens, qual que é o resumo aí, a grande dica para quem vai começar a poupar e precisa, porque isso deve fazer parte da vida de todo mundo, né? Qual que é a grande dica? Educação, para você ser o que você quiser quando você crescer. Quando você crescer, vocês estão entendendo, não estou falando com crianças, mas é o termo que eu uso. Sim, eu sempre sim. fui professor universitário e eu sentia que eu era professor de ensino básico de gente grande. Faculdade é o ensino básico de gente grande. Mas é isso Né? mesmo. Porque aqui ela está definindo o que vai ser o que ela quer ser quando crescer. Não que ela acerte de primeira, ou que o conhecimento não sirva para ela fazer outras coisas, mas ela está fazendo arquitetura, eu não vou imaginar que ela queira ser farmacêutico. É mais ou menos a coerência, né? Então, estude, né? E poupe. Não dá errado. Acho que dá pra colocar mais um nessa conta, né? Se valorizar o seu esforço. Então, Sim. se você entender o peso que tem, todo isso o mesmo. tempo que você investe trabalhando, como é que você vai ser tão displicente com o seu retorno? Não dá. Dá tempo de eu Isso fazer vira mais uma consequência. coisinha, então? Claro. Em função do que você falou? Tem uma fórmula muito bacana, que é difícil, mas é muito bacana também. Quanto você ganha por mês? X? Um salário. Um X. Pega aquele X em dinheiro, ok? E divide pelas horas trabalhadas dentro do mês. Você vai saber quanto custa a tua hora. Sim. 10, 20, 30, não importa quanto custa. Quando você olhar um produto na prateleira, Quantas horas de vida custa esse produto? saiba quanto você vale naquele momento histórico. Você vai valer mais economicamente falando, tá? As pessoas não valem pelo dinheiro que tem. Sim. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo, mas quanto vale o teu esforço por hora, que é naquele momento você é um aprendiz. Você ganha X. Nesse momento eu sou diretor. Eu ganho Y. Um produto, não importa. né? Agora, eu divido e eu tenho esse valor, eu não esqueço. Porque ele só vai alterar uma vez por ano. Ou à medida que eu for evoluindo na minha função. Tanto. Aí quando eu olhar um produto, custa tanto, eu falo assim, pô, eu já olho para ele de forma diferente. Nanina, não. Eu não vou entregar 5 horas do meu trabalho? Nesse um segundo de... Essa dica é boa, hein? Nesse um segundo. 10 horas? Não tem Um como. dia inteiro. É infalível. Mas tenha esse valor na sua cabeça. A sua relação de consumo muda. Muito bom, gente. Nosso papo tá terminando. A gente ficaria aqui, hein? Acho que uma semana falando sobre, né? Cheio de dúvidas, ainda tiveram outras perguntas, mas muito obrigada, agradeço a presença de vocês que estão representando aqui todos os jovens. A sua experiência, Adalto, agradeço demais você ter contribuído aqui com a gente. Volte sempre. Eu que agradeço o convite. Dicas. É um prazer conhecê-los e estar Muito aqui. prazer. Muito obrigada. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora, compartilhe, deixe o seu like e ative o sininho. Você também pode acompanhar o PodCampus pelo Spotify. O importante é não perder nenhum episódio, viu? Campus Santos, orgulho de ser aprendiz.